Se eu fosse começar hoje uma empresa de dedetização, sem muito dinheiro, sem ajuda de ninguém, com pouca experiência em como empreender, o que eu faria? Na verdade, foi mais ou menos isso que eu fiz para transformar o meu negócio inicial sem capital em uma empresa séria, legalizada, com vários funcionários, com crescimento todos os anos. O que eu acabei foi melhorando esse processo e tirando alguns erros que eu fiz lá atrás. Empreender é bom demais, a gente tem os desafios, mas tem que fazer um empreendedorismo que dê resultado. Você quer ter uma empresa de dedetização profissional ou só quer ficar fazendo bico, apagando incêndio, sem ganhar dinheiro de verdade, uma empresa que nunca cresce? Se você se encontra nessa fase, então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e a primeira coisa que eu precisaria saber é como fazer o serviço. Isso é o básico. Quando eu iniciei a minha empresa em 2016, eu já tinha trabalhado em 99 por alguns meses em uma outra empresa, o que me deu base ali para começar a fazer o serviço de controle de pragas. Não dá para você abrir uma empresa se não sabe executar. Ou eu já trabalhei na área, ou eu vou buscar conhecimento por conta própria, fazendo cursos, assistindo vídeos. Hoje, com a internet, tá muito fácil. E o controle de pragas não é um serviço que tenha muita complexidade. Você tem que saber fazer o básico bem feito. Conforme você vai desenvolvendo a atividade, vai pegando a malícia ali de como não é simplesmente jogar veneno, né? Você tem a forma certa, é atenção, é saber utilizar o produto certo. Mas o maior segredo de todos é você não deixar o cliente na mão. Quando eu comecei lá atrás, eu falei assim, eu vou voltar até eu conseguir resolver o problema do meu cliente. E hoje eu pego vários serviços que eles falam assim, olha, eu contratei uma pessoa, acho que ele não tinha, estava começando e aí me largou aqui na mão, né? Não resolveu nada e foi embora. E esse que é o grande erro, cobra-se muito pouco e aí quando precisa dar o suporte para o cliente, a pessoa corre, né? E aí não vai ganhar indicações, não vai fazer uma carteira, não vai conseguir montar, porque eu sempre estou pegando dinheiro do cliente, pouco dinheiro e indo atrás de clientes novos. Então, o controle de pragas ele é escalável, você consegue criar uma carteira e ir subindo mês a mês. E aí logo de início, eu já tendo uma possibilidade, eu iria contratar um ajudante o mais rápido possível, assim que eu tivesse condições. Tem pessoas hoje que eu vejo, que eu converso lá, eu não tenho condições de contratar ninguém, mas já trocou de carro, já subiu ali o nível, sai todo final de semana, mas não tem condições de contratar ninguém. Mas essa pessoa que eu contrataria não seria um amigo. Esse foi um dos erros que eu cometi lá atrás. Não seria amigo, não seria parente, não pediria nem indicação, seria alguém de fora que me respeitasse como um líder, que aprendesse da forma que eu ensino, que fizesse da forma que eu estou pedindo. E aí, para contratar essa pessoa, eu precisaria montar uma vaga bem escrita ali com todos os requisitos que eu preciso. E aí eu colocaria em redes sociais, em sites de empregos gratuitos. Começaria assim, de forma simples, mas com uma postura mais profissional. Segundo ponto, eu faria um foco total na área comercial. Isso, como eu trabalhei a minha vida toda na área comercial, em outras empresas, eu trabalhava para outras empresas que não eram do segmento de controle de pragas, mas eu sempre trabalhei batendo portas na rua. Então, eu ia mandar fazer uns panfletos simples, que eu não precisasse investir muito, mais bonitinho ali, um panfleto colorido. Não é aqueles pequenininho preto e branco que o pessoal só joga na caixinha do correio.
Faz um frente e verso, coloca ali algumas informações, faz um negócio bacana, cria uma logotipo, né? E aí eu sairia entregando tanto em residências, fazendo uma panfletagem, que esse seria o mais básico do básico, mas principalmente entregando na porta, em mãos, em escolas, em mercadinhos, principalmente em comércios do ramo alimentício, que são esses clientes que têm uma necessidade maior e eles geram uma periodicidade. Então, de repente, eu consigo pegar clientes menores ali, sem a necessidade de ter uma legalização no momento. E assim, eu não preciso falar, mas você está dizendo para trabalhar sem licença. Não estou dizendo isso. Mas não tem como romantizar. Hoje o nosso mercado, ele tem diversas pessoas que atuam sem licença. Então a ideia desse vídeo é passar para essas pessoas entrarem em um outro nível, em elas se profissionalizarem. Como? Então eu estou passando como eu faria. Legal? Então eu começaria atendendo mais na periferia, onde talvez não tenha uma vigilância sanitária tão em cima. Não adianta eu ir para a região central, para as regiões mais nobres. Outra coisa que eu faria seria abrir um Google Meu Negócio, e aí conforme eu fosse fazendo os serviços, eu vou pedindo para os clientes fazerem as avaliações. Isso ajuda demais. Você percebe que começa a vir os clientes, começa do nada, o telefone toca e eu atendo. E aí não teria vergonha nenhuma, então. O que eu ia fazer? Bater perna todos os dias, me apresentar, deixar o cartão, o panfleto, pego o contato daquelas pessoas que têm interesse. Nada vai se substituir esse contato direto com o cliente. O terceiro ponto é reinvestir o lucro. Então eu preciso saber que a empresa, o que eu estou trabalhando, não é para o meu CPF, é para o crescimento. Então eu tiraria o meu salário, se eu já tivesse com um ajudante, eu pago esse ajudante e o resto eu invisto tudo na empresa. Tá? Como que eu invisto na empresa? Comprando equipamento melhor, comprando EPI de qualidade, mandando fazer uma camiseta, comprando uma bota, um EPI, luvas, uma máquina de desentupimento. Isso eu não fiz, eu fiz depois de eu já estava alguns anos atuando, já tinha licença, mas o desentupimento ele traz bastante lucro. Então você consegue ali a um custo, fora o custo da máquina, né, um custo zero, você consegue, não zero, né? Porque você gasta com combustível, tem o seu tempo, mas ele é um custo mais baixo. É a energia do cliente ali que eu estou usando para fazer o desentupimento, se eu já tenho a máquina e a minha mão de obra. E eu compraria também ferramentas para fazer barreira química, que é um serviço que dá mais rentabilidade, né? Então eu guardaria um dinheiro também mês a mês ali para alugar o espaço. Esse é o principal, né? Para que eu tirar as licenças sanitárias. Eu do primeiro ano para o segundo, eu já aluguei um local e já comecei a tirar as licenças. Eu contratei um engenheiro, eu já fui atrás de um biólogo e eu fui fazendo todas aquelas mudanças ali para deixar o ambiente apto para montar a empresa, né? Você precisa adaptar, criar ali um laboratório, uma sala de EPIs, uma sala de equipamentos, vestiário. Tem até um vídeo que eu falo disso, eu apresento a minha empresa aqui, dá uma olhada que você vai encontrar esse vídeo. E o mais importante é saber separar o dinheiro que é da empresa do dinheiro pessoal. A empresa ela tem que crescer rica e o dono ele tem que saber utilizar apenas o necessário para aquele momento. Mais para frente, quando você tiver mais lucro, quando a empresa estiver mais estabilizada, aí eu começo a melhorar a minha vida pessoal. Então você não tem que misturar as contas. E o quarto ponto é investir o meu tempo como se fosse dinheiro. Se eu não tenho um dinheiro inicial, eu vou investir o meu tempo, a minha energia. Então
trabalharia pelo menos 8 horas por dia vendendo, batendo porta, como eu já falei anteriormente, estudando sobre produtos, sobre pragas, sobre metodologias. Eu montaria processos, né? Nossa, mas logo no começo eu vou montar processos? Sim. Se eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, mas eu já penso ali em como padronizar aquele atendimento, a primeira coisa que eu faço, segunda, terceira, o processo de aplicação ele é um processo simples, mas eu tenho que fazer de um jeito e aquela pessoa que eu contratei tem que fazer do mesmo jeito. Isso a gente cria uma padronização. E eu também faria um processo de como contratar o técnico. Pô, eu fiz esse descritivo de cargo, eu fiz o descritivo da vaga. Já é um processo. Por quais caminhos eu consegui chegar até essa pessoa? Escreve isso aí, para da próxima vez eu vou seguir aquele mesmo caminho, eu vou melhorando a rota, por onde divulgar a vaga, como que eu entrevisto, quais são as perguntas. Eu tenho ali a primeira fase, a segunda fase, eu tenho mais uma fase presencial, e aí eu montaria um plano de treinamento simples, pelo menos para os 10 dias com esse colaborador. Criaria um cronograma, uma integração, né? De forma simples, mas funcional. Porque se o negócio ele cresce e você não tem pessoas boas, você não tem estrutura, vira bagunça. Se em algum momento eu tô com uma pessoa ali e ela não dá certo, eu tiver que buscar uma outra pessoa e não tiver um bom processo, eu volto de cabeça para o operacional e aí eu não consigo desenvolver as outras coisas. Se eu não tenho um processo, um descritivo da vaga, por exemplo, do cargo, aliás, e aí eu falo que ele vai fazer só dedetização, e aí depois eu digo que ele tem que limpar o carro e ele não está de acordo, né? Não vai ser legal, vira bagunça. E aí eu preciso trocar, demitir aquela pessoa porque não está dando certo e eu não sei por onde contratar outra. Então esses processos, eles vão te ajudar muito ao desenvolvimento, ao crescimento. Muita gente entra no mercado de controle de pragas achando que só basta saber aplicar veneno, né? Eu sei fazer a dedetização, bota na bomba, né? E aí eu saio aplicando. E não é bem assim. O que transforma a empresa é a mentalidade do dono. Não precisa ter dinheiro, precisa ter uma visão, organização e vontade de fazer o certo. Claro que se você tiver uma condição, saiu de uma empresa, eu tenho um capital ali para investir já, para sair com a minha empresa toda montada, toda bonitinha, esse é o ideal, mas não é a realidade. Então, foi mais ou menos desse jeito que eu comecei. E se eu tivesse que recomeçar hoje do zero, eu faria desse jeito. Agora, se você quer um material mais pronto para você fazer a sua empresa decolar, eu montei um curso, chama Gestão no Controle de Pragas, onde eu falo de cultura, onde eu falo de como você montar processos, eu mostro um processo de execução aqui que eu utilizo na minha empresa, eu deixo como um material de apoio que você pode implementar esse processo na sua empresa também. E não é só para quem está começando, tem muitas empresas de médio porte que não tem nenhum processo. Eu falo sobre contratação, falo sobre liderança. Eu vou deixar o link desse curso, desse treinamento aqui no link na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, eu vou responder. Qualquer dúvida eu posso deixar o meu contato também, tá bom? E hoje é isso aí. Então, assistam outros vídeos, se inscreve no canal. Eu vejo que tem muitas pessoas que assistem o vídeo que ainda não está inscrita. Manda para outras pessoas que você conhece ou que quer montar uma empresa de controle de pragas ou que já está engatinhando ou até mesmo para uma pessoa que já está em andamento. Legal? Então, muito obrigado. Hoje é isso aí e valeu!